CPRM anuncia na próxima segunda-feira o terceiro alerta de cheia para Manaus. O Rio Negro já atingiu a segunda maior cheia em 119 anos em Manaus. Procon AM notifica Amazonas Energia sobre quedas de energia e má prestação de serviços. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa a aplicação de mais de 1.200 doses de vacina contra a Covid-19 até esta sexta-feira. Ministério da Saúde autoriza a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 18 a 59 anos. O governo do Amazonas anuncia retorno às aulas na próxima segunda-feira aqui em Manaus. Mega Sena pode pagar prêmio de 100 milhões de reais nesse sábado. Quem não acumula, Lota Fácil tem apenas um ganhador. Começa neste fim de semana o Campeonato Brasileiro com jogos das séries A, B e D. 3 jogos abrem a primeira rodada do Brasileirão Série A com direito a duelo de estreantes neste sábado. Governadores recorrem ao STF para não depor na CPI da Covid. Restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 começa na próxima segunda-feira. E no destaque policial, 2 homens são executados a tiros no bairro Monte Sião, na Zona Norte. Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 4 milímetros hoje. A umidade relativa do ar é 91%, a temperatura do momento é de 24 graus. A máxima deve chegar aos 33 graus centígrados. Sábado, 29 de maio. Chegamos assim aos 149 dias do ano e faltam agora 216 para terminar 2021. Dia de Santa Maria Madalena de Paz. Também é o dia do estatístico. O dia do geógrafo. Dia Mundial da Energia e Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas. Esta é a edição de número 26.319 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar estará agora em 29 metros 95 centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Resumo histórico. O que aconteceu nesta data? Teorias de Einstein são comprovadas pela primeira vez em Sobral, no Ceará, durante eclipse solar, isto em 1919. Futebol. Reunião da FIFA em Amsterdã decide criar o primeiro campeonato mundial de futebol, a ser disputado em 1930 no Uruguai. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era criado com o nome de Instituto Nacional de Estatística, isto em 1936. Os alpinistas Edmund Hillary e Tenzing Norgay chegavam ao topo do Monte Everest em 1953. Futebol. O Flamengo vencia o Santos por 3-0 e se sagrava tricampeão brasileiro em 1983. 5h53 em Manaus. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Jean Santos e bom dia você, ouvinte. Vamos às primeiras notícias do dia e é um alerta. O terceiro alerta de cheias para Manaus, promovido pelo Serviço Geológico do Brasil, SGB-CPRM, será transmitido na próxima segunda-feira, dia 31 de maio. O evento poderá ser acompanhado ao vivo pela TV CPRM no YouTube às 10 horas pelo horário de Manaus e 11 horas pelo horário de Brasília. Em 2021, os rios amazônicos vêm apresentando cotas entre as máximas diárias desde o início do ano e a partir do mês de abril, inundação severa ao longo de toda a bacia. O prognóstico do Serviço Geológico do Brasil, emitido em 30 de abril, é de que o nível do rio alcance entre 20,50 e 30,50 metros até o final do período em Manaus. Nesta sexta-feira, o Rio Negro atingiu 29 metros e 95 centímetros em Manaus. O nível já representa a segunda maior cheia de toda a série histórica. Faltam apenas 2 centímetros para igualar a maior cheia em 119 anos, que foi de 29 metros e 97 centímetros em 2012. O pico da cheia na região central da bacia do Rio Amazonas é normalmente observado entre os meses de junho e julho. O Rio Solimões, em Manacapuru, atingiu 20 metros e 73 centímetros. Nível que representa a segunda maior cheia da série
série histórica, igualando a cheia de 2012. Como o recorde é de 20 metros e 78 em 2015, para igualar precisa subir somente mais 5 centímetros. Em Itacoatiara, a cheia do Rio Amazonas já é a segunda maior, tendo atingido 15 metros e 19 centímetros. O recorde é de 16 metros e 4 centímetros, observado em 2009. O último boletim de monitoramento hidrometeorológico da Amazônia Oriental, emitido em 21 de maio pelo SGB-CPRM e CPRM, informa que em Manaus o rio segue em processo de enchente acelerada, subindo a uma média de 3 centímetros por dia na última semana. O terceiro alerta terá a participação da pesquisadora em ciências Luna Gripe, responsável pelo sistema de alerta hidrológico da Bacia do Amazonas Ocidental, do pesquisador Renato Sena, do sistema de proteção da Amazônia CIPAM e do tenente-coronel Clóvis Araújo Pinto, coordenador da Defesa Civil do Amazonas. Como já adiantamos na abertura desta edição do Jornal da Manhã, o nível do Rio Negro atingiu ontem a marca dos 29 metros e 95 centímetros no porto de Manaus. Por enquanto, esta é a segunda maior cheia da história desde o início dos registros em 1902 e está apenas a 2 centímetros de igualar o recorde de 2012, quando a água subiu até 29 metros 97 centímetros. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai repassar 3,1 milhões de reais a 5 municípios do país por ações de defesa civil. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O estado do Amazonas receberá a maior parcela, cerca de 2,2 milhões de reais para aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza, redes e colchões para alocação de veículos após inundações na capital Manaus e na cidade de Anamá. Zona rural de Urucará em situação de emergência devido à cheia dos rios. Vamos aos detalhes com o repórter Baldino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da equipe de Defesa Civil, visitaram as comunidades de área de várzeas atingidas pela cheia do rio, prestando atendimento de saúde, colhendo dados para subsidiar o plano para atender às necessidades urgentes. Eduardo Silva, mediante esta situação, o prefeito de Urucará, Henrico Falabella, decreta situação de emergência das comunidades de áreas mais atingidas pela cheia. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Marcivaldo Castro, 11 comunidades foram atingidas, com bairros da sede, totalizando 350 famílias afetadas. Grande volume de água banha essas regiões, prejudicando de forma intensiva as plantações, criação de animais e residência dos moradores desta localidade. Medidas e providências já foram tomadas para que tal situação seja contornada. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino Castro. São 5h58 em Manaus. Água demais no resto, água de menos. Vamos recomeçar. Água demais do Amazonas e água de menos no resto do país. O governo federal publicou nesta sexta-feira um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Todas as unidades da federação atingidas estão na bacia do Rio Paraná, polo de produção agropecuária e de grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada como severa e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período. É o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do país. A medida corrobora as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que o Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos tempos. E hoje acontece mais uma reunião dos veteranos da tropa da Companhia de Guarda do Comando Militar da Amazônia, a turma de 77 do QG do CMA, que realizam mais um exercício de prontidão. O exercício, que acontecerá na residência do Major Carioca, no bairro Santo Antônio, a partir das 11 horas da manhã deste sábado. Por conta da pandemia da Covid-19, a reunião acontecerá de forma híbrida, com a presença dos veteranos já confirmados e dos oficiais Fonseca, Bindá, Nascimento e Cirino por videoconferência. Estão confirmados Matias, Aldamir, Antenor, o capelão, Betinho de Iranduba, Castro, Carioca, que é o anfitrião, Nobre, o do Comando Geral do Estado-Maior, Elias Sinésio, que é o capelão número 1, Adriano, Souza, Neto, Hermes, Ivan, Cosmo, Carlos Casquinho, Sarmento, dentre outros que deverão comparecer.
Vamos lá, Edson, vamos interagir com os nossos ouvintes. Nosso bom dia para todos os nossos ouvintes via rádio, propriamente dito, e também os que nos acompanham aqui no aplicativo Mano. O Silva diz: bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo. Aqui é o Júlio Franco, estou sempre na audiência do Jornal da Manhã. Nesse sábado mando um alô aqui no bairro da Colônia Oliveira Machado. Aliás, um bom dia a todos os nossos ouvintes na Colônia Oliveira Machado, inclusive a professora Joyce. Bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo, estou na escuta do melhor jornal do Brasil, é a Suzete. Bom dia também para o João Pereira e Fábio Pereira no Paraná do Parataí. Itamar Jardim e Peregrini, de Manacaparu, bairro de São Francisco, Rua Presidente Costa e Silva, estão ligados. É o Vivaldo dos Santos mandando um abraço aqui para você, para Edson Melo, Itamar Jardim e Peregrini. Bom dia também para a rapaziada todinha da Yamaha. Bom dia para os servidores, os funcionários, aliás, servidores normalmente no serviço público, né, Edson? Os funcionários lá da Filco. Bom dia para Flávia Santos, um bom dia para todos vocês aí. Um bom dia para Eva, aliás, Rio Preto da Eva, um bom dia para Lili. E a gente aproveita para mandar um alô também lá pro Parintins, lá pro Corocorô, grande amigo, irmão, o Mário Jofre, que é primo do professor Ricardo, lá no Corocorô. O Corocorô ou Corocoró, lá no Parintins. Eu vou ver como é que é a pronúncia correta. Bom dia também pro Laurindo Salvador. Bom dia para o Gustavo Brugnara, grande ouvinte nosso, a Lisandra também, e todos os servidores, aí sim, todos os servidores da CEINFRA, e todos os sábados, inclusive o Quebrado, ficam na audiência do Jornal da Manhã. Nosso bom dia também para o Major Cosmo, que já está vindo lá de Coari. Ele tem dupla nacionalidade, ele é manauara, brincando aqui, né? Ele é de Manaus e reside lá em Coari, onde ele é chamado de Ferreirinha. Já está a caminho, já está chegando aqui para a reunião de daqui a pouco na casa do Major, na residência do Major Carioca. Também o nosso abraço para Manuel Tomás de Araújo, Manuel do Sintel, para sua esposa Dona Maria Raimunda, lá na Avenida Cristo Rei, 136, Coroado 3. Um abraço também para a professora Fernanda Salles de Araújo, que ouve a difusora lá em Coroado 3. Também vamos levar um abraço ao Dr. Carlos Alberto de Lima, advogado, e sua esposa Dona Maria Cleusa Nery de Lima, lá no conjunto na Ponta Negra, e são genitores do Dr. Reinaldo Alberto Nery de Lima, que é um brilhante promotor de justiça. Também levamos um abraço ao Dr. Leonardo Tupinambá, que também é um brilhante promotor de justiça nesse estado. Nosso bom dia também para a Dona Luzinha em Codajás e para o Hélio Cumaru em Alori. E o nosso abraço especial, nosso bom dia especial vai para o nosso amigo e irmão, o Afonso Nascimento, que está adoentado nesse meio tempo. Nós torcemos, nós rezamos, nós oramos pelo seu restabelecimento. São 6:08 aí, Manaus. Vamos às notícias. Atentado à vida. Barcos de recreio fazem porfia no Paraná do Baixio, deixando famílias apavoradas com o Forte Banzeiro. Pelo menos uma residência foi destruída, segundo informa o repórter J. Rai. Moradores da ilha do Baixio, na zona rural de Iranduba, viveram momentos de pavor no início da noite de ontem e por muito pouco não ocorreu uma tragédia que poderia ter resultado até na perda de vidas humanas. Era por volta das 19 horas quando os barcos José Lemos VI e Irmãos Santos 17º subiam o Rio Solimões porfiando, ou seja, os comandantes acelerando ao máximo para ver qual dos dois barcos corria mais. O resultado dessa irresponsabilidade e falta de amor ao próximo foram várias famílias ribeirinhas apavoradas, temendo que suas casas se desmoronassem, seus pertences fossem parar no meio do rio e até pessoas perdessem as vidas levadas pelo banzeiro destruidor. A nossa reportagem recebeu diversos telefonemas, mensagens de texto e áudio, além de vídeos e fotografias do momento pavoroso que os moradores viveram. De acordo com os relatos, pelo menos uma residência foi destruída e teve gente que saiu da própria casa para buscar abrigo em casas de vizinhos por serem estas mais seguras. O principal apelo dos comunitários é no sentido de que a capitania
Capitania dos Portos tome algum tipo de providência para evitar uma possível tragédia, pois as casas são de madeira e com frágeis estruturas por causa da enchente. Elas não resistem por muito tempo o impacto de banzeiros impetuosos como o da noite de ontem. Uma outra reivindicação é que os barcos não entrem no Paraná do Baixio, e sim trafeguem pelo rio Solimões, que passa por trás da ilha. E esse episódio de ontem à noite lá da Ilha do Baixio teve grande repercussão nas redes sociais e, pelo visto, está deixando alguns moradores com os nervos à flor da pele. Houve quem classificasse a atitude dos comandantes dos barcos como tentativa de homicídio. Lideranças da Ilha do Baixio informaram que vão registrar um boletim de ocorrência na polícia na manhã de hoje. O comunitário Anderson Santos escreveu em sua conta no Facebook o seguinte, abre aspas, sexta-feira eu aguardo vocês dois, com o mesmo poder de destruição que vocês fizeram com a minha casa e as outras da nossa comunidade. Fecha aspas. Como percebem, a situação requer que algo seja feito urgentemente para evitar que o pior aconteça. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Às 6h11. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, administrado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre na próxima terça-feira, dia 1º de junho, inscrições para as oficinas de iniciação ao bolero e balé para todos. As atividades serão desenvolvidas em formato online. As inscrições iniciarão às 9h via formulário do Google, com link específico para cada oficina, e todos serão disponibilizados no Instagram da Secretaria, no @cultura do AM. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail inscrições.gmail.com, no portal da Cultura, culturaam.gov.br, ou nas redes sociais da Secretaria, @cultura AM. A nota triste: o jornalista e poeta amazonense Almir Diniz morreu ontem, segundo o comunicado feito pela Academia Amazonense de Letras. A causa não foi revelada. Diniz era natural do Cambiche, no Careiro, ocupou a cadeira número 5 na casa de Adriano Jorge, eleito em 24 de setembro de 1999, na sucessão de Paulo Pinto Neri, e recebido em 24 de março de 2000 pelo acadêmico José dos Santos Pereira Braga. O governo do estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abre 23.700 vagas divididas em 62 cursos da qualificação profissional somente para Manaus. O processo de inscrição será exclusivamente online. Acontecerá no dia 1º de junho, de 6 às 18 horas ou antes desse horário, caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga deverão acessar antecipadamente o edital no endereço cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. 6h13 em Manaus. Nós vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Por falar em CETAM, essa entidade que vem se alastrando pelo interior do estado do Amazonas, realiza também a pesquisa nos 10 municípios mais populosos do interior do estado. A pesquisa, que iniciou na última quarta-feira, dia 26, termina neste sábado, dia 29, e tem como objetivo observar todos os pontos positivos e negativos, desde a estrutura física do prédio onde funciona a entidade, até a forma de ensino-aprendizado dos alunos que utilizam a entidade na sua formação técnica e profissional. Sádia Genise, diretora executiva da empresa Gaia Digital, que coordena a pesquisa, dá mais detalhes. Obrigada primeiramente pelas boas-vindas, né? Não somente a você, como a todo o município de Manacapuru. E as boas-vindas da gente, na verdade, também vem com um sentimento forte, que é de fazer pela educação do estado do Amazonas. Então, somos a empresa Gás, estamos fazendo trabalho para o CETAM, e nesse primeiro momento a gente está fazendo um levantamento dos 10 municípios mais populosos do estado do Amazonas, e entre esses municípios
municípios está Manacapuru, que é para identificar as demandas da população, mas muito voltada para essa questão econômica. A gente vai fazer esse levantamento, depois tabular os dados e transformar em relatório. E esse mesmo relatório será enviado ao CETAM como prestação de contas, e o CETAM utilizará esse relatório para enviar ao Ministério da Educação, solicitando cursos que tenham a ver mais com a cara da população de Manacapuru. Tudo isso vai compor esse relatório para a gente, enfim, fazer uma educação à cara do estado do Amazonas, né? Isso que o CETAM quer. A gente espera que a gente tenha êxitos, né, para o futuro de Manacapuru. 8 pesquisadores estão nas ruas de Manacapuru e outros municípios realizando a pesquisa. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h16. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, realiza no período de 14 a 25 de junho próximo, em formato virtual, o Fórum de Inovação e Investimentos na Bioeconomia Amazônica. O fórum é uma iniciativa conjunta com a rede Uma Concertação pela Amazônia, que une os 9 estados da Amazônia Legal em torno de uma agenda comum voltada ao desenvolvimento sustentável da região. O governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, vai abrir 23.700 vagas divididas em 62 cursos de qualificação profissional somente para Manaus. O processo de inscrição será exclusivamente online e está previsto para acontecer no dia 1º de junho, das 6 às 18 horas. O Serviço Social do SESC, do Comércio SESC, por meio do projeto Mesa Brasil, entregou para 11 instituições filantrópicas de Manaus as mais de 4 toneladas de alimentos arrecadadas durante a campanha de Dia das Mães do Amazonas Shopping. As instituições que receberam as doações foram a Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida, Lar Batista, Janel Duale, Instituto Silvério de Almeida Tundes, Instituto Autismo do Amazonas, Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, Casa do Migrante Jacamim, Casa da Criança, Abrigo Moacir Alves, Abrigo Monte Salém, Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e Creche Zezé Pio de Souza. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, confirmou ontem para o segundo semestre deste ano a entrega de 4 pontes de madeira que estão em construção ao longo da estrada M174, que faz a ligação entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, na região sul do estado. O contrato contempla a construção destas pontes de madeira na M174, situadas na ponte do rio Aracu, no quilômetro 2250, na ponte do Igarapé-Açu, no quilômetro 123, ponte do Igarapé Liberal, no quilômetro 182 e ponte do Rio Canadá, no quilômetro 208. A entrega das novas pontes está marcada para setembro deste ano. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, defendeu a regularização fundiária e ambiental no Amazonas. O parlamentar solicitou a realização de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado para tratar dessa questão nos municípios de Novo Aripuanã, Manicoré, Santo Antônio do Matupi, Distrito de Manicoré, Humaitá, Apuí, Lábrea, Canutama e Boca do Acre, porque existem diversas famílias que estão em busca de concessão de direito real de uso. Segundo Maciel, é preciso buscar a segurança jurídica para as atividades, para a atividade rural, viabilizando a obtenção dos títulos rurais, a fim de alavancar a atividade agropastoril. Por outra parte, o parlamentar itacoatiarense disse que está previsto para a primeira quinzena de junho a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, que funcionará nas dependências do 2º Batalhão da Polícia Militar de Itacoatiara. O Ministério Público Federal prorrogou até o dia 15 de junho o regime de trabalho remoto no Amazonas e suspendeu o retorno gradual às atividades presenciais na unidade. E atenção, os beneficiários do INSS que não podem ir até uma agência bancária e que precisam realizar a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS podem. A partir da resolução 677/2019, o Instituto estabeleceu também que os idosos com 80 anos ou mais e pessoas com dificuldade de locomoção podem solicitar a visita de um servidor do INSS para a realização do procedimento em domicílio ou em outro local em que o segurado estiver. Os interessados aos agendamentos e a solicitação de visita podem ser realizados pelo site /aplicativo Meu INSS ou pelo telefone
O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o Procon AM, notificou nesta sexta-feira a Amazonas Energia. A concessionária deve apresentar em até 5 dias corridos respostas sobre as reclamações relacionadas a quedas de energia e má prestação de serviços no estado. A Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações formalizadas no órgão entre janeiro e abril deste ano. Foram 167 registros no órgão. Não podemos tolerar que, num momento de pandemia, a concessionária de energia faça o que quiser com o consumidor. Há leis que determinam a prestação do serviço e elas devem ser cumpridas. A empresa precisa, antes mesmo de cortar a energia do cidadão, ver a qualidade do serviço que está prestando. O consumidor não é o culpado pelo desserviço, ele é vítima. O Procon tem por objetivo defender a população justamente de abusos como esses, afirma o diretor-presidente do Procon AM, Jali Frache. Dando continuidade às melhorias no sistema elétrico no estado, o Amazonas Energia realiza investimentos estruturais e serviços na rede de distribuição, visando garantir e reforçar a qualidade e confiabilidade na distribuição e continuidade no fornecimento de energia na cidade de Manaus. Nesta semana foram realizados serviços de melhorias no ramal Cláudio Mesquita, acesso pela BR-174, quilômetro 15. Agora 6h21 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde e Secretaria de Estado de Saúde iniciou uma força-tarefa para intensificar a vacinação em municípios do interior. Com 98% das doses distribuídas para os municípios, o Estado vai coordenar ações como qualificação de pessoal e reorganização do sistema de informações sobre a imunização. O trabalho da força-tarefa vai reforçar as ações que a FVSAM já vem fazendo no interior. Segundo dados da Fundação, pelo menos 41 municípios do Amazonas estão com vacinação abaixo de 50% ainda na primeira dose. Entre as principais dificuldades enfrentadas estão a demora no registro de doses aplicadas no sistema e a logística de imunização por conta da enchente dos rios. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apresentados ontem apontam que a incidência de casos da doença do Amazonas oscilou para mais 2% nos últimos 14 dias, conforme indicador fechado no dia 26 de maio. O percentual é considerado como indicador de estabilidade e também reflete a ampliação da testagem em todo o estado. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou ontem o diagnóstico de 721 novos casos de Covid-19, totalizando 385.355 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, sendo 13 ocorridos no dia 27 e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.966 o total de mortes. A Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados do Programa Nacional de Imunização na FVSAM apontam que 1.216.543 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo 766.463 de primeira dose e 450.080 de segunda dose. As informações consolidadas pela FVSAM são das secretarias municipais de saúde responsáveis pela operacionalização da imunização contra a Covid-19 em suas cidades. Manaus 6:23. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades. Nota técnica do Ministério da Saúde divulgada nesta sexta-feira recomenda a vacinação da população em geral de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes em paralelo à imunização dos grupos prioritários. Conforme o Ministério da Saúde informou, o envio de doses aos estados para atender esse público será de forma escalonada, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Comitê Enfrentamento à Covid-19 decidiu em reunião ontem autorizar o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital e na modalidade híbrida. Os professores e demais profissionais das escolas voltam às atividades pedagógicas na próxima segunda-feira, dia 31.
Já na terça-feira, dia 1º de junho, será a vez de receber os alunos. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, que destacou o ambiente seguro que os alunos e profissionais vão encontrar. Estamos autorizando o retorno das aulas presenciais de forma híbrida a partir de terça-feira. Arrisco a dizer que a escola é um dos ambientes mais seguros para estar. Lá há todas as condicionantes de uso de máscaras, de álcool em gel disponível, distanciamento social, além do que há muitos alunos que vão para a escola por causa da merenda. Então há também a segurança alimentar, frisou o governador. Cerca de 3,8 mil profissionais da educação retornam aos trabalhos presenciais após 6 meses de atividades presenciais suspensas. Desde dezembro, com o encerramento do ano letivo 2020, as aulas presenciais estavam suspensas. Em 2021, como forma de prevenção, o governo do estado iniciou o ano letivo 2021 somente com atividades remotas, como o projeto Aula em Casa. As atividades retornam após todos os profissionais receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em Manaus, os trabalhadores da educação começaram a ser vacinados no dia 19 de maio. Assim como ocorreu no ano passado, alunos, professores e demais integrantes da equipe escolar devem estar atentos às orientações de segurança e prevenção à Covid-19. As aulas serão retomadas na modalidade híbrida. As turmas foram divididas em 2 grupos, A e B, e frequentarão a escola em dias alternados. Quando um grupo estiver na unidade, o outro deverá estar em casa, acompanhando as transmissões do Aula em Casa ou dando continuidade às atividades remotas designadas pelas escolas. Os grupos serão definidos pela própria equipe escolar da unidade, que deverá informar aos pais ou responsáveis. Às sextas-feiras não haverá aula nas escolas, sendo esse dia reservado para o horário de trabalho pedagógico dos professores. A decisão, no entanto, não implica que os estudantes não terão atividades pedagógicas para realizar em casa. As medidas de prevenção e proteção contra a Covid-19 seguem no Amazonas, como explica a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde, a Tatiana Amorim. Estamos vivendo o alerta da introdução de novas variantes e é preciso intensificar o monitoramento com uma ação em portos e aeroportos para isolar casos suspeitos e identificar a entrada dessa variante. Estamos em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e Anvisa nessa vigilância, pontuou Amorim. Polícia. Morreu na tarde desta sexta-feira Fernando Gama, a segunda vítima baleada durante ataque de criminosos ocorridos na manhã de ontem no bairro Monte Sião, na Zona Norte. Fernando foi socorrido e encaminhado para o Hospital Platão Araújo, mas morreu na unidade. Ele era considerado peça-chave na investigação para ajudar a identificar os assassinos e desvendar a dinâmica do crime, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros segue apurando o crime. Momentos após ser capturado pela população e agredido fisicamente, um suspeito de assalto ainda não identificado teve uma parada cardíaca na frente do 1º Distrito Integrado de Polícia ao ser apresentado por policiais militares. O suspeito foi preso por policiais militares na 16ª Companhia Interativa Comunitária e na entrada da delegacia passou mal. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram ao local e reanimaram o rapaz. Ele havia sofrido uma parada cardíaca. O homem foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde recebeu atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil e o comparsa dele permanece foragido. Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira no Beco Circular 2, bairro Monte Sião, Zona Norte de Manaus. As vítimas, identificadas como Luciano Leme Pereira, de 20 anos, e Luiz Castro Gama, de 21, estavam caminhando pelo beco quando foram surpreendidos pelos atiradores que estavam armados até os dentes. Segundo o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, não há informações sobre a motivação ou de quem tem atirado contra os homens. A Polícia Civil irá prosseguir com as investigações para entender as circunstâncias do crime. Loteria. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.375 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira à noite no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Próximo concurso, no sábado, deve pagar 100 milhões de reais. É o maior prêmio das Loterias Caixa a ser sorteado neste ano, até o momento. E vamos aos números das loterias sorteadas ontem à noite, começando pela quina, concurso do número 5.576, que acumulou na faixa principal de 5 acertos. O acumulado para o sorteio de hoje é de 6.500.000 reais. Com 4 acertos, 100 apostas ganhadoras, prêmio R$5.949,26. As dezenas do concurso 5.576 da quina foram estas: 09,
16, 37, 45, 77. A Lotomania concurso 2182, faixa principal, 20 acertos, teve 2 ganhadores. Os 2 são de Minas Gerais e cada um vai receber R$2.701.322,29. Com 19 acertos, 5 apostas ganhadoras, prêmio R$67.372,19. 0 acerto ou a aposta espelho, uma aposta ganhadora também de Minas Gerais. Foi um dos 2 ganhadores aí que recebeu os 2 milhões. Vai receber R$168.430. E as dezenas do concurso 2182 da Lotomania foram estas: 15, 17, 18, 36, 38, 42, 45, 48, 52, 56, 60, 66, 67, 71, 75, 76, 85, 89 92 e 00. E finalmente vamos falar de Loto Fácil, o concurso 2242. 15 acertos, apenas uma aposta ganhadora em canal eletrônico e vai receber sozinho R$2.655.495,83. 14 acertos, 458 apostas ganhadoras, prêmio R$1.202,11. As dezenas do concurso 2242 da Loto Fácil foram estas: 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25. Agora 6h38 em Manaus. Esportes. A final de um dos principais torneios esportivos do mundo, a UEFA Champions League, acontece neste sábado e vai marcar um embate inédito entre os ingleses Manchester City e o Chelsea, na cidade de Porto, em Portugal. É um dos eventos que mais movimentam recursos no continente europeu. Exatos 92 dias após o Flamengo fazer festa no Morumbi pelo bicampeonato nacional, a bola volta a rolar neste sábado para mais uma edição do Campeonato Brasileiro. A edição de número 52 do Brasileirão, a 19ª na era dos pontos corridos, será disputada até o dia 5 de dezembro, ainda sem presença da torcida, com a promessa de um VAR mais correto e rápido e com uma grande novidade: o fim da dança dos técnicos. A Confederação Brasileira de Futebol, com a aprovação dos clubes, vai permitir somente uma troca por equipe ao longo da competição. Os técnicos também terão de ser fiéis aos seus times. Podem pedir permissão ou demissão uma única vez e não poderão dirigir mais de 2 agremiações no Brasileirão. A premiação ao campeão deve seguir nos moldes da edição passada, no qual as cifras aumentaram em 200%. Pelo título, o Flamengo embolsou 33 milhões diante de 31,3 milhões do vice-campeão internacional. E o campeonato começa embolado com várias grandes equipes como favoritas ao título. São elas o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro. Flamengo, como atual campeão do torneio, é o time a ser batido. E a Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem com estes resultados: Brasil de Pelotas 0, Londrina também 0. Guarani 1, Vitória 1. Vila Nova 1, Botafogo também 1. Náutico 1, CSA 0. Os jogos deste sábado: Campeonato Brasileiro Série C, às 15h30 hora Brasília, jogam Floresta do Ceará e Jacuipense da Bahia. Às 16 horas, Novo Horizontino e Figueirense. No mesmo horário, Criciúma e Ituano. 17 horas, Botafogo da Paraíba e Ferroviário. Às 19 horas tem Tombense das Minas Gerais e o Paysandu. E agora vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Às 11 horas, hora Manaus, hora Brasília, 10 horas, hora Manaus, jogam Vasco e Operário do Paraná. 16 horas, CRB e Clube do Remo. 16h30, Confiança e Cruzeiro. 18h15, Curitiba e Avaí. E o Brasileirão começa hoje com 3 jogos. Às 19 horas, Bahia e Santos. No mesmo horário, Cuiabá e Juventude. E 21 horas, São Paulo e Fluminense. Na Liga dos Campeões, como já falávamos no início desse bloco, às 16 horas, hora Brasília, 15 horas, 3 da tarde, hora Manaus, jogam Manchester City e o Chelsea. E o Santos negocia a contratação de Diego Tardelli. O atacante se despediu do Atlético de Minas Gerais desta semana e está livre no mercado.
Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, dando sequência à desvalorização registrada na véspera e acumulou queda na semana. A moeda norte-americana recuou 0,82% a R$5,2123. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta de 0,96% a 125.561 pontos nesta sexta-feira, renovando a máxima de fechamento desde 8 de janeiro, que foi de 125.076. Os beneficiários do auxílio emergencial que nasceram em dezembro vão receber o depósito da segunda parcela neste domingo. A previsão era que a Caixa Econômica Federal liberasse os valores para estes beneficiários apenas no dia 16 de junho, mas o cronograma foi antecipado. E na próxima segunda-feira, dia 31, a Receita Federal vai realizar o crédito bancário do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2021. Nesta etapa serão contemplados 3.446.038 contribuintes, totalizando o valor de 6 bilhões de reais. Ao todo serão 5 lotes de pagamentos. E o contribuinte tem até a próxima segunda-feira, dia 31, para entregar a declaração do Imposto de Renda 2021. Segundo a Receita Federal, até às 11 horas desta sexta-feira foram entregues 27.576.564 documentos. A expectativa é de que cerca de 32 milhões. Governadores de 17 estados do Distrito Federal acionaram o Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta sexta-feira, contra a convocação de 9 gestores aprovada na última quarta-feira pela CPI da Covid-19. Assinam a ação os governadores do Distrito Federal, de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O estado de Roraima informou que deve aderir ao movimento na próxima semana. Vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira que a CPI da Covid está desorganizada e precisa corrigir o rumo, pois seu papel é avaliar ações do governo no combate à pandemia e não jogar o foco do presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou ontem os espelhos das redações do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem 2020. Os estudantes interessados devem conferir a pontuação, o desempenho, podem consultar a página do participante no portal do INEP. O governo publicou nesta sexta-feira um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Todas as unidades da federação atingidas estão na bacia do Rio Paraná, polo de produção agropecuária e de grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada como severa e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou na noite desta sexta-feira que a bandeira vermelha no patamar 2 será acionada no mês de junho. A tarifa sofre acréscimo de 0,06243 de real para cada quilowatt-hora e para cada quilowatt consumido, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras. 6h49 em Manaus. Que o primeiro surto da Covid-19 ocorreu na China, todos nós sabemos. E também que disputas com o gigante asiático fizeram com que o novo coronavírus fosse referido em tom de desprezo como vírus chinês, por presidentes como Donald Trump e Jair Bolsonaro, desencadeando teorias da conspiração em variadas versões. O atual presidente dos Estados Unidos pediu mais transparência na origem do vírus, responsável pela maior pandemia em um século, para chegar a uma resposta. Propagou-se pelo contato de mau homem no mercado chinês ou por um acidente no Instituto de Virologia em Wuhan? Biden assumiu que a comunidade de inteligência americana está dividida entre os dois cenários. Por isso, ordenou uma investigação detalhada a ser concluída em 3 meses. Uma carta aberta assinada na revista Science por 18 cientistas de universidades prestigiadas fortaleceu a busca pelas causas. Eles afirmam que a possibilidade de um vazamento no laboratório chinês que pesquisa vírus em morcegos não pode ser descartada. Baseada num relatório de inteligência, reportagem do jornal Wall Street Journal no domingo passado revelou que 3 cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan foram hospitalizados em novembro de 2019. Apresentavam sintomas parecidos aos de uma gripe forte, um mês antes de a China informar sobre a doença na província. A decisão do governo americano de investigar
investigar o possível papel de um laboratório na cidade de Wuhan na disseminação do coronavírus gerou reações de autoridades chinesas. A China rejeita qualquer conexão entre Covid-19 e as pesquisas com diversos vírus realizados no laboratório. A velha história, quem não deve não teme. O número de casos de Covid-19 subiu para 16.391.930 no país. Nas últimas 24 horas foram registrados 49.768 diagnósticos positivos da doença. Ontem, o painel de informações do Ministério da Saúde trazia 16.342.162 casos acumulados. O país tem ainda 1.121.619 casos ativos em acompanhamento. Já o total de vidas perdidas para a Covid-19 foi para 459.171 óbitos desde o início da pandemia. A redação do Jornal da Manhã não recebeu o número de pessoas recuperadas da Covid-19. Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com casos confirmados da nova cepa da Covid, a variante B1.617, até esta sexta-feira. O número de pessoas vacinadas com menos de uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira a 44.827.770, o equivalente a 21,17% da população total. Nas últimas 24 horas, 891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto à Secretaria de 26 estados e do Distrito Federal. Manaus, 6:52. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro, Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:30. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeoníssimo de audiência da sua Rádio Difusora. Já está aqui, Dan. Sério? No cantinho, esperando. É verdade, já está ali no cantinho. Não está de castigo, não. É que ele está esperando a vez dele. Para chegar aqui conosco.